Bem, lição número 3, a parte de quinta-feira, batalha pela mente. Como o diabo deseja o controle da nossa mente. Ele faz tudo o que pode ao seu alcance para conquistar a mente do ser humano. Para os incrédulos, ele mantém a ignorância. Para aqueles que conhecem Jesus, ele coloca toda a estratégia, primeiro pela perseguição, depois pelas concessões. Ou seja, não é preciso você se preocupar muito, você está muito fanático, deixa um pouquinho para os outros fazerem, você está se estrangulando demais fazendo isso, aquilo, relaxa um pouco, e assim a pessoa vai deixando de lado aquilo que seria a sua obrigação espiritual para atender às concessões do diabo. Um detento chamado Bill Nobles, ele confessou o seguinte: quando criança, ele foi vítima de paralisia, ficou com o corpo todo rígido e arqueado. Com o tempo, ele começou a ouvir vozes, e essas vozes pediam que ele fizesse maldade com as pessoas, machucassem as pessoas. Ele disse: um dia eu transgredi o 5º mandamento, eu quebrei o mandamento não matarás, e fui mandado para a prisão. E ele disse, depois na prisão, eu estive assim, me perguntando por que Deus deixou isso tudo acontecer comigo. E na prisão, então, eu continuava ouvindo vozes e tentava ser mal dentro da prisão, até que um dia eu fui na capela da prisão. E ali eu comecei a ouvir um culto, e voltei para o outro, e numa manhã de domingo, enquanto o pastor que pregava, ele falou sobre o que Deus espera de todos nós, o domínio do nosso coração, da nossa mente. Ali eu senti o Espírito Santo conversar comigo. Me ajoelhei, deixei que Deus me tomasse em suas mãos. Ele disse: eu ainda estou preso. Eu ainda tenho o corpo rígido pela paralisia, mas minha mente está livre. Eu agora dei minha mente para o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso porque Jesus me libertou. Isso significa que o ser humano se torna uma presa fácil quando ele não conhece a vontade divina. Por isso, Ellen White escreveu no livro Orientação da Criança, na página 95, o seguinte: o homem ou a mulher que preservam o equilíbrio da mente, ao serem tentados, são vistos diante de Deus como se fosse um general que está diante de uma grande batalha. Porque Jesus ajuda essa pessoa a vencer as tentações do diabo e a controlar a sua mente para a glória de Deus. Pergunta número 7. O que o apóstolo Paulo falou sobre a cegueira espiritual dos incrédulos? Quem o cegou? Quem pode libertar essas pessoas assim dessa cegueira espiritual? Libertar o entendimento. 2 Coríntios 4, verso 3 a 6, diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto porque assim eles querem. Essas pessoas, o Deus desse século, cegou o entendimento para que eles não acreditassem na verdade, de maneira que a luz do evangelho não resplandeça em seus corações. Porque se eles permitissem, Deus, que através de Jesus se transformou na luz de Deus, a imagem de Jesus estaria nessas pessoas. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos do Senhor por amor de Jesus, porque Deus foi aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a pergunta é: o que o apóstolo Paulo falou sobre a cegueira dos incrédulos? Como o entendimento pode ser assim liberto dessa cegueira? Resposta: o diabo impede as pessoas do conhecimento da palavra de Deus, e isso cega o entendimento deles. O apóstolo Paulo chama a atenção para outras coisas que podem estar levando as pessoas a ficarem cegas, como as atrações do mundo e o erro que a pessoa adota como sendo uma verdade que não vai salvá-la. Só o Evangelho pode nos dar o real entendimento. O diabo tem essa estratégia. Leva as pessoas a crerem, por exemplo, em situações ou em interpretações que parecem verdades. Isso cega o entendimento das pessoas. Pense como é difícil você fazer uma pessoa crer que o sábado é o dia do Senhor.
Como a pessoa crer que Jesus Cristo tinha a natureza divina humana? Ele nunca usou a natureza divina para se sobrepor. Mesmo com sede, ele jamais fez um milagre que pudesse beneficiá-lo. E as pessoas, por exemplo, não creem na pessoa do Espírito Santo. Creem que o Espírito Santo é uma energia, é apenas uma força, mas o Espírito Santo se entristece. Então, ele é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus disse, é preciso que batizem as pessoas no nome dos três. Deus Pai como o idealizador do plano da salvação, Jesus Cristo como o executor e o Espírito Santo como o apoiador do plano da salvação. E hoje é aquele que nos leva até o Senhor Jesus Cristo. A batalha de Cristo e de Satanás é para o controle da mente. Só que Deus não força ninguém a entregar o controle de sua mente, do seu entendimento. Deus permite, deixa à vontade a pessoa para que a pessoa ouça a palavra, creia na verdade e entregue espontaneamente o coração a Deus. Se fizer isso, a batalha contra o mal estará, assim, garantida a vitória por amor e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus é o grande parâmetro para que nós possamos vencer a batalha contra aquele que está tentando controlar a nossa mente. O diabo tentou controlar a mente de Jesus na tentação do deserto, tentando-o para que se atirasse do pináculo do templo, tentando para que ele pudesse comer ou fazer um milagre e transformar pedras em pães, tentando para que ele assumisse a glória do mundo. E Jesus sempre disse, está escrito. Jesus usou a palavra como sendo o seu escudo. O escudo da palavra é muito importante para, assim, a pessoa rebater os dardos inflamados do maligno. A pergunta número 8 diz assim, como Jesus foi descrito pelo apóstolo João? Que esperança Jesus nos traz? O diabo nos quer levar à perdição. Mas e Jesus? Qual é o papel de Jesus no grande conflito? A resposta está em São João, capítulo 1, verso 4, 5, 9 e 14. Diz assim, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, iluminava. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não entenderam a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como João então descreveu Jesus? Resposta, Jesus é descrito como a vida, como a luz que ilumina o mundo, expulsando as trevas da superstição e do erro. A presença de Jesus na vida de uma pessoa produz iluminação e esperança para resistir ao diabo, como Jesus ensinou os discípulos a fazerem em sua vida pessoal. Quando nós lemos o relato do trabalho da igreja primitiva, nós percebemos o quanto uma pessoa com Jesus pode fazer. Saulo de Tarso tinha a mente dominada pelo diabo, mas quando Jesus apareceu, iluminou a mente dele e ele viu claramente, se tornou um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há alguns anos no Pacífico, ou seja, perto da missão do Pacífico, um alcoólatra estava se dirigindo para um lago Michigan, e no caminho ele tropeçou na frente da missão adventista e bateu fortemente o rosto, sangrando muito. Estava havendo um culto e os obreiros viram aquele homem caído, trouxeram ele para dentro e passaram um curativo, deram um curativo no rosto dele, e ele entrou no salão, mas em vez de sentar no banco, ele deitou embaixo do banco e dormiu. Não se sabe como o Espírito Santo falou naquele coração. Ele foi tratado pelos obreiros. O diretor da Missão Pacífico Sul conversou com ele no dia seguinte, estando sóbrio, pediu que ele ficasse ali morando com eles. Ele recebeu o estudo bíblico, foi batizado. E alguns anos depois, ele se tornou o diretor da Missão do Pacífico. Regenerado, transformado pelo poder de Deus, tendo a mente totalmente controlada pelo Espírito Santo. Não é um milagre uma coisa dessa. Uma pessoa cai na frente da missão, é tratado pelos obreiros e anos depois estuda, se torna o diretor da missão. É algo impressionante. Precisamos olhar para a nossa vida e perguntarmos, quem está dirigindo a minha mente?
Não podemos estar cometendo pecado em cima de pecado. O cristão, quando comete um pecado, o pecado é um acidente. Não pode se tornar uma prática contínua. Senão a pessoa estará fora do céu. O pecado é um acidente. E sendo um acidente, ele pode ser perdoado assim que a pessoa pedir perdão a Deus. Mas a pessoa tem que pedir força ao Senhor para não cair de novo no mesmo pecado. É o controle da mente. Se a pessoa cai costumeiramente no mesmo pecado, tem alguém controlando a mente desse cristão. Deus nos abençoe. E que dentro do grande conflito, nossa mente seja inteiramente do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos nossa mente ao Senhor, ao Teu trabalho e à abreviação da volta de Jesus. Agradecemos em Teu nome, ó Pai. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração, um feliz final de quinta-feira e que Deus nos abençoe nesse final de semana. Uma boa sexta para você. Deus abençoe.